Bom dia, jovens, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui hoje com vocês para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que nós estamos em período de quarentena, vocês estão em casa, mas a gente não pode passar esse domingo sem aprender mais de Deus através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Vocês estão estudando esse trimestre essa revista, Betel, que é a revista sobre José, e hoje nós estamos na lição de número 10, um líder por excelência. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 47, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler junto essa passagem bíblica. Gênesis capítulo 47, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelos rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão naquele ano por todo o seu gado. Versículo 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E o meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Então, jovens, aqui nesse texto de Gênesis, a gente já está acompanhando toda a trajetória de José, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele foi como escravo para o Egito, que ele serviu ali na casa de Potifar, depois ele foi preso, e depois, na lição anterior, a gente viu que ele interpretou o sonho de Faraó, no qual haveria anos de bonança, mas depois seguiria-se 7 anos de fome. E aqui nessa passagem de hoje, no capítulo 47, a gente vê justamente esse período em que reinava a fome naquela terra, e José, ele começou a vender os grãos que ele tinha estocado, porque ele tinha servido como governador no tempo da bonança. Então ele começou a vender os grãos para os outros egípcios. E aqui no final do versículo 19, a gente vê, versículo 19 e 20, que as pessoas já não tinham mais dinheiro ou gado para trocar em troca de alimentos, para comprar os alimentos. Então eles chegaram a José e disseram: a gente tem o nosso corpo e a nossa terra. E José trocou os alimentos em troca da terra. E o versículo 20 nos diz que a terra, toda aquela terra ficou sendo de Faraó, ou seja, Faraó ficou muito poderoso naqueles anos de fome, porque ele teve uma conquista territorial. Pensando nesse texto, a nossa lição fala sobre um líder por excelência, que José foi o líder por excelência. Então, aqui na verdade aplicada nos diz que a liderança de José fez de Faraó o homem mais poderoso daquela época. Quando a gente pensa em líder, geralmente a gente tem ideia de uma pessoa à frente de uma grande empresa,
ou de um líder na igreja, um grande pastor ou um grande líder de jovens, por exemplo. Uma pessoa de destaque, né? Uma pessoa que treina, uma pessoa que incentiva os outros, uma pessoa que gera sucesso, que expande aonde ele está. Mas aqui nessa lição de hoje, nós vamos ver algumas características que José teve para se tornar um grande líder, um líder de excelência. Então, quando a gente fala nessa liderança, é importante a gente começar falando, como o comentarista colocou aqui para nós no item 1, que José, para ele se tornar esse líder top, primeiro ele foi líder de si mesmo, é o que nos diz o item 1, sendo líder de si mesmo. Então, qual que é o ponto-chave disso aqui? É porque se a pessoa não sabe liderar a si próprio, não há condições de que ela exerça liderança sobre outras pessoas. Então, é de extrema importância que um líder ele seja focado, que ele seja centrado, que ele tenha controle das próprias emoções. Tem muitas características interessantes que um líder precisa primeiro de desenvolver a si próprio, para depois conseguir, de fato, exercer uma liderança positiva sobre outras pessoas. O item 1.1 da nossa revista diz gerenciando seus impulsos. José ele passou por muitos tipos de impulsos, né, na caminhada dele. A gente viu isso. Ele teve muitas ocasiões que permitia para ele ter um impulso negativo. Quando, por exemplo, ele foi vendido, quando ele foi ali afrontado pela mulher de Potifar. Ele, inclusive, venceu, naquela afronta com a mulher de Potifar, ele venceu um dos impulsos que é o impulso assim, mais falado, né, na juventude, que é a categoria de impulsos sexuais, né? Então, os jovens, eles são afrontados por esses impulsos, né? E aqui a gente vê o exemplo de José, que ele soube controlar esses impulsos, né? Que diante do impulso ele teve uma reação correta. Então ele nos ensina isso, né? A vencer vários tipos de impulsos, inclusive impulsos sexuais no auge da mocidade, né? Quando está ali com a mocidade aflorada. Além disso, José, para ser um excelente líder, então ele dominava seus impulsos, mas ele também administrava suas perdas. José teve muitas perdas durante a vida, né? Muitas perdas. Primeiro porque ele foi vendido pelos seus irmãos, então ele perdeu a oportunidade de conviver mais com o pai, de conviver mais com a família. Quando ele foi preso, ele perdeu a própria liberdade, liberdade de conviver, liberdade de socializar. E em meio a essas tantas dificuldades, ele encontrou forças, né? Forças para se reerguer, forças para fazer o melhor que ele podia onde ele estava. No final do item 1.2 nos diz assim: quando temos capacidade de administrar situações tristes de nossa vida, nós podemos avançar mais. O apóstolo Paulo nos exorta a esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. É o que Paulo nos incentiva a fazer em Filipenses 3:13. Avançar, prosseguir para as coisas que adiante, né, se apresentam. Vamos esquecer, né? Saber administrar as perdas. Eu sei que todas as pessoas têm perdas na vida, né? Alguns têm perdas financeiras, outros têm perdas emocionais. Por vezes, a pessoa pode ter até mesmo perda espiritual, quando o nível de intimidade com Deus dá uma recuada. Mas o importante é, diante de uma perda, qual atitude que nós teremos daqui para frente, né? Vamos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. O item de número 2, fala justamente sobre prosperar em meio a circunstâncias improváveis. Tem circunstâncias que parece que é para ninguém prosperar, né? Mas a gente observa que nas condições mais difíceis existem as pessoas que prosperam. Existem as pessoas que se destacam, que avançam, que conseguem ir adiante. No caso de José, a gente sabe que tem a poderosa mão de Deus, que ele caminhava do lado de Deus. E isso pode acontecer com a gente. Provavelmente o fato de que muitos se destacam onde estão em momentos de dificuldade se deve ao fato de que Deus está com eles, de que eles têm uma vida íntima com Deus.
aqui no item 2, prosperando em circunstâncias improváveis, nós vamos falar sobre o papel que José teve tão importante, que foi de liderar os negócios de Potifar. Então, veja bem, José, que tinha sido vendido como escravo, né? Ele poderia chegar ali no Egito como escravo e pensar, coitado que sou, né? Fui vendido pelos meus irmãos, estou aqui como escravo, perdi minha mãe na infância. Mas a despeito de toda essa tristeza, de todo esse cenário, ele desenvolveu um excelente trabalho. Ele começou a liderar ali os negócios de Potifar, e nós já vimos que a Bíblia diz que tudo quanto José colocava a mão para fazer, prosperava. Por quê? Porque Deus estava com ele. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho muito bom para nós, né? Para nós cristãos hoje, na palavra de Deus, Paulo fala que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, como se fosse para o Senhor. Então, por que Paulo coloca isso aqui? Porque Paulo entende que nós, como seres humanos, o melhor trabalho que nós fazemos é para Deus. Então, ele fala, se o trabalho que vocês fazem para Deus é excelente, todos os tipos de trabalho que vocês fazem aqui na terra, para o seu patrão, na sua casa, para a sua família, para os seus pais, ele não deve ser inferior, mas ele deve ter o mesmo nível bom. Por quê? Porque você vai fazer tudo com todo o coração, como se fosse para o Senhor, né? O Senhor com S maiúsculo, o Senhor Deus. Então, isso nos coloca uma responsabilidade muito grande, né, jovens? Você no seu primeiro emprego, você que está começando a sua carreira profissional, o seu trabalho tem que ser de um nível excelente. Trabalhe lá na empresa que você está, trabalhe no seu negócio próprio com nível de excelência, como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Que nós venhamos a primar sempre pela excelência, em tudo que nós fizermos, e não agirmos com mediocridade. Então, a mediocridade é justamente quando eu e você começamos a agir na média, né? A palavra vem justamente daí, medíocre, de estar na média. Então, geralmente, a maioria das pessoas estão na média, né? Mas elas não se destacam. Apenas a pessoa que se sobressai, que está ali no nível da excelência, é que de fato vai se tornar um líder como José foi, né? Um líder excelente. José, ele prosperava tanto em meio às dificuldades que aqui no item 2.2 nos diz que ele foi um líder na prisão. E foi justamente isso que aconteceu com ele. Quando ele estava na prisão, né, numa situação tão difícil, preso injustamente, ele começou a ter atitudes tão certeiras ali dentro que o carcereiro Mor colocou ele como chefe, né, dos prisioneiros. Então, ali, numa situação extremamente crítica, ele conseguiu liderar, ele conseguiu mostrar o seu lado de fé em Deus, né? Item de número 3. Um governador cumprindo os propósitos de Deus. Então é interessante porque José um dia ele amanhece como preso, chega alguém para buscar ele para ver se ele conseguia interpretar o sonho de Potifar. Ele foi ali, interpretou, né, aquele sonho, e daquele mesmo dia que ele amanheceu preso, no final do dia ele já era governador, né, sobre toda a terra. E aqui nos mostra no item 3 que ele era um governador que cumpria os propósitos de Deus. Então, após essa saga da vida de José, ele ocupou o segundo posto mais alto do Egito. Mas um dia ele esteve num lugar muito indigno. Essa mudança gera em José um sentimento de gratidão e entendimento de que Deus tinha um propósito ao colocá-lo num lugar de proeminência. Então, o governo de José, depois que ele se tornou governador e começou a gerir ali toda a parte de agricultura, José ele foi um governador sem retaliações. Ele não começou a punir aqueles que o tinham feito mal, né? A mulher de Potifar, os irmãos dele quando vieram comprar alimentos e ele os reconheceu, ele não os castigou, né? Não negou a eles a comida para sobrevivência. Então, essa parte do perdão que José dá àqueles que lhe caluniaram, que lhe fizeram mal, é muito importante, né? Um líder por excelência, ele tem essa característica, né? De não agir através de retaliações,
justamente porque ele não age por impulso, né? Na vida cristã, primeiro, Deus trata as nossas feridas, ressignificando o nosso passado, para depois nos honrar e outorgar poder e autoridade. Mas, caso esta ordem esteja invertida, o desastre é inevitável. Então, para que Deus coloque eu e você num lugar de poder, num lugar de autoridade, Ele vai curando as feridas, Ele vai ressignificando aquelas situações difíceis que a gente passou. E depois que isso tudo do passado já está em ordem, Deus honra, né, aqueles que têm uma trajetória de fidelidade com Ele. Item 3.2, mudando o cenário de uma nação. Quem poderia imaginar que um escravo, né, um adolescente vendido como escravo, seria a solução para o Egito e fortaleceria ainda mais o poder de Faraó? Em todos os estágios da sua vida, José viveu uma responsabilidade, viveu com muita responsabilidade, com excelência, mas também com muita humildade, pois ele sabia muito bem a visão que Deus lhe tinha dado. José, então, para concluir essa lição, pensando já na conclusão, José ele nos ensina a desempenhar as nossas funções com excelência, em qualquer lugar que estivermos. A honra, né, depois que a gente fizer isso com excelência, a honra pertence a Deus, mas os benefícios são desfrutados por nós, pela nossa família também. Você, jovem, que está me assistindo nessa manhã, nesse dia, você está disposto a ser exemplo e referência em tudo que você faz, inclusive na obra de Deus, para influenciar de maneira positiva essa geração que nós estamos vivendo, né? Eu quero que você pense hoje que José, ele tinha uma visão ampla, né? Que ele via não só o agora, mas que através da ajuda de Deus ele viu o futuro, né? Muitos no lugar de José optaria por viver como uma vítima, que a situação é muito difícil, que não vai fazer nada, mas José, mesmo em situações de calamidade, ele decidiu glorificar a Deus, né? E por isso, por ter glorificado a Deus, ele seguiu esse caminho de excelência e alcançou graça diante dos olhos dos homens, mas principalmente diante dos olhos de Deus. Eu convido você a começar hoje a liderar sua vida, tomar as rédeas das situações que você está. Comece a liderar a si mesmo e depois disso comece a liderar as outras pessoas que estão à sua volta, né? Seja uma pessoa de influência onde você estiver, glorificando a Deus com as suas ações. Até mais, tenha um bom domingo. No próximo domingo nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, que é a lição de número 11, lidando com as perdas. Eu espero você, aluno da Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo. Até mais.